E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E sim, seguimos com a cobertura da Copa do Mundo Feed, esse evento que tá pegando fogo. E hoje era o dia dos desempates das oitavas de final, valendo as vagas para as quartas de final. E eu já vou adiantar para vocês alguns resultados. Hoje a gente teve 6 partidas, tá, de desempate, e quem passa, quem não passa é a pergunta que não quer calar. Então, no confronto entre o grande mestre Vladimir Fedosev, ele acabou eliminando, tá, o grande mestre Ivik, e sim, o Fedosev então passa para as quartas de final da Copa do Mundo. Entre o confronto do Duda contra o Grichuk, acabou passando o grande mestre Duda, tá? Também nas partidas rápidas. O Grichuk, então, o russo, tá eliminado da competição. No confronto sofrido entre o grande mestre da Armênia, o Raik Martirosyan, ele acabou sendo eliminado no dia de hoje pro Tabatabaei, tá? Como vocês viram no dia de ontem, saiu um vídeo aqui no canal de um erro muito grave do grande mestre da Armênia e que sim, acabou custando a eliminação dele na Copa do Mundo. Então o Tabatabaei é quem passa para as quartas de final no dia de hoje. Tivemos uma eliminação também de um super grande mestre, muito conhecido por todos. O MVL então foi eliminado no dia de hoje e quem passa para as quartas no confronto do MVL com o Karyakin é o grande mestre russo, o Sergei Karyakin. E também tivemos a eliminação do grande mestre da Polônia, o Piorun, tá? Que foi eliminado pelo grande mestre francês, o Bacro. Lembrando, o Piorun foi o grande mestre que eliminou o prodígio, né, do Uzbequistão, o Sindarov. Mas, Rafael, e como é que foi o confronto entre o Magnus Carlsen e o russo Andrei Esipenko? Então, pessoal, é a partida que eu vou mostrar hoje pra vocês aqui, mas eu já vou adiantar uma coisa. Foi uma verdadeira guerra no dia de hoje. O que aconteceu? Eles acabaram empatando, tá, o confronto das duas partidas de 25 minutos, com 10 segundos de incremento, levando assim para as partidas mais rápidas ainda, de 10 minutos com 10 segundos de incremento. E nesse confronto, o Magnus ganhou a primeira partida, bastava empatar a segunda partida, mas ele não segurou o russo e acabou perdendo a segunda partida e empatando o confronto em 1-1. Ou seja, levaram para as partidas de blitz, tá? 5 minutos com 3 segundos de incremento. E o que aconteceu? Bom, essa partida que eu vou mostrar pra vocês aqui, o resultado dessa partida também já traz o resultado de quem desses dois grandes mestres passam para as quartas de final da Copa do Mundo. Então vamos ficar de olho. Vamos a esta partida incrível e lutada agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o russo Andrei Esipenko contra o norueguês Magnus Carlsen, e o Esipenko começa a partida com E4, o favorito de Bob Fischer. O Magnus joga aqui o lance E5, depois de cavalo F3, cavalo C6, bispo em C4 e bispo C5, eles estão jogando aqui a abertura italiano, a Gioco Piano, que inclusive foi muito empregada nesse confronto entre esses dois grandes mestres no dia de hoje. C3 é o lance do Esipenko, tá de olho aqui na casa de D4, cavalo em F6, D3, dando suporte para o peão de E4 e D6. O Magnus aqui, ele faz o lógico, ele quer tirar o bispo de casas claras, botando as peças para jogar. O Esipenko aqui faz um lance muito lógico também, roque, protege o rei dele, e agora o Magnus fica incomodado com a ideia do lance bispo G5 e joga H6, controlando essa casa. Torre em E1 foi jogada pelo Esipenko, e o Magnus também protege o rei dele com roque. E do mesmo modo que o Magnus, o Esipenko também não quer que chegue o lance bispo G4. Então ele joga aqui o lance H3, segurou a casa grobiana, e a luta pelas quartas de final da Copa do Mundo segue, hein? Foi jogado agora o lance A6 do Magnus Carlsen, que traz duas ideias: jogar o lance B5 para ganhar espaço na ala da dama, e também libera a casa de A7 para caso as brancas ganhem espaço também com o lance B4. Nessa posição foi jogado aqui o lance A4 pelo russo, bispo em A7 pelo Magnus, e agora o lance de desenvolvimento, cavalo de BD2. Torre em E8 jogado pelo Magnus Carlsen, B4 ganhando muito espaço na ala da dama aqui o Esipenko, bispo em E6 propondo trocas, e nessa posição o russo fala: tudo bem, vamos trocar umas pedrinhas. Bispo por E6, torre por E6, e a partida sai com o lance dama em C2. Dama D7 jogado pelo Magnus, também preparando para passar a torre aqui para trazer a torre para o jogo. E veio agora o lance cavalo F1, que é um lance muito lógico nesse tipo de posição. Inclusive, essa ideia ela se repete também na Ruy Lopes, né? Onde as brancas podem jogar o lance cavalo G3 e estão de olho aqui na casa de F5. Claro que o cavalo também pode vir pela casa de E3. Inclusive, é por onde o Esipenko vai utilizar o cavalo nessa partida. O Magnus aproveita esse momento e rompe em L-centro com o lance D5, bispo em E3 jogado pelo Esipenko propondo trocas, bispo por E3 e agora cavalo por E3 ainda
de olho na casa de F5. O Magnus tem que ter alguns cuidados aqui. Então ele defende essa casa jogando o lance cavalo em E7, né? Segurando aqui um pouquinho mais. Torre de A-B1 jogada pelo russo, talvez ameaçando jogar o lance B5, né? E ganhar mais espaço ainda na ala da dama. A partida segue com torre D8 jogado pelo Magnus Carlsen, trazendo as peças para controlar o centro. E agora o lance A5, que é um lance que dá uma fixada aqui na estrutura de peões do Magnus Carlsen. A partida segue muito tensa e o Magnus joga agora o lance cavalo G6. Sim, ele tá abrindo mão da casa de F5, mas ele também tá olhando aqui pra casa de F4 do Esipenko, né? C4 é um lance muito forte, porque agora as brancas começam a decidir um pouco do centro. O Magnus, ele ainda tenta manter a tensão no centro. Ele joga aqui o lance C6, mantendo aqui, né, essa tensão em aberto. Torre de ED1 foi jogado pelo russo, e agora o lance cavalo F4, o Magnus manda o cavalo dele pra cima, o Esipenko nessa posição, ele fala, tudo bem, tu bota um cavalo num posto avançado, mas eu também posso. Então ele joga aqui o lance cavalo F5. E neste momento, começa uma verdadeira loucura na posição, tá? Porque o Magnus joga um lance muito ousado aqui. Ele joga o lance G6. Alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas Rafael, tá certo isso? Ele não tá dando o peão de H6 inteiro aqui. Pois é, e este é o verdadeiro drama da posição. O Esipenko, claro, tomou esse peão em H6, a partida seguiu com o rei em G7, e agora cavalo G4. E nessa posição as brancas ganharam um peão. Será que tá certo isso, Rafael? Bom, o Magnus sempre tem uma ideia por trás dos lances dele. A gente vai ver que ele vai tentar criar um ataque pela coluna H. Cavalo por G4 foi jogado, H por G4, e agora vem aqui o lance torre E8. E a ideia do Magnus é apertar aqui o peãozinho de G4 com a dama, mas tem defesa. O Esipenko jogou super rápido o lance cavalo H2, defendeu o peão, e agora torre H8. O Magnus está querendo justificar que o peão que ele gambitou faz todo o sentido do mundo, porque ele vai tentar atacar pela coluna H. Será que funciona? Bom, tem que funcionar, porque se não funcionar, o Magnus tá eliminado, hein? Porque é uma partida decisiva e vale a vaga nas quartas de final. Foi jogado aqui o lance F3, o Esipenko traz mais suporte pro peão de G4, acreditando na ideia que o peão a mais que ele tem vai ganhar a partida. Foi jogado então aqui a captura do peão de E4, e agora D por E4, e o Esipenko aproveita esse momento e abre um ataque na dama, propondo também trocas aqui. O Magnus jogou dama em E7, agora as brancas trocam peças, né, torre por D8, e dama por D8 é a escolha do Magnus. Ele quer continuar com a ideia de jogar dama H4 e temas de ataque. Vamos ver como é que segue a partida, hein? G3 foi o lance do russo, agora tocando o cavalo dessa posição, e o Magnus não tirou o cavalo daí. Como, Rafael? Ele primeiro faz um lance intermediário, que é o lance cheque, dama em D4. O rei tá atacado, o rei salta para casa de H1, a partida agora segue com um lance interessante. O Magnus aqui joga o lance cavalo D3, que traz uma ideia de invadir a casa de F2, lembrando que ele ainda tem um peão a menos nessa posição. O Esipenko aqui, ele precisa defender algumas ameaças, ele jogou aqui o lance dama E2, mas agora o Magnus recupera o peão dele fazendo dama por C4. E nessa posição, o russo tinha uma ideia aqui, que é o lance torre D1. E observem que o cavalo, ele tá cravado aqui nessa posição. E o Magnus joga aqui o lance torre D8, ou seja, ele intensifica as próprias cravadas, né? Porque observe, se o cavalo sair, tá caindo a torre e tá caindo a dama também. Mas, ao mesmo tempo que esse lance parece que gera essa debilidade, né? O Magnus também cria uma ameaça muito incômoda aqui, que é jogar o lance cavalo F2, que é cheque. E nessa posição, se tomar de dama, então tá caindo a torre aqui na casa de D1. Então tem uma ideia bem profunda aqui por trás do torre D8 do Magnus. O Esipenko, ele não pode ignorar essas ameaças, então ele joga aqui o lance torre em F1, defendendo os cheques aqui de cavalo, né? E agora tá caindo aqui mais um peãozinho. Dama por B4 é o lance do Magnus Carlsen. E F4, o russo agora começa a romper aqui na ala do rei, querendo bolar um ataque pra cima do rei do Magnus Carlsen, que também não tá tão seguro assim, né? Veio agora a tomada do peão de F4, G por F4 e dama por A5. O Magnus segue tomando peões, hein? Será que vai funcionar isso? A partida segue com G5. O Esipenko agora tá segurando umas casas importantes aqui do rei do Magnus Carlsen. Tem que ter alguns cuidados, né? Porque as brancas querem criar um ataque. Foi jogado nessa posição o lance cavalo em C5. E agora o Esipenko percebe que existe um enfraquecimento aqui na diagonal onde o rei tá. E ele joga dama B2. E aqui começa uma verdadeira tensão na posição. O Magnus está com o rei ameaçado, tira o rei para casa de G8 e cavalo G4, ameaçando o cavalo F6, cavalo H6, uma verdadeira guerra no tabuleiro. Nessa posição, o Magnus joga um lance super ousado, cavalo por E4, e chegou ele. Cavalo em H6. E agora? O rei tá super ameaçado, não tem as casas escuras, o Magnus coloca o rei dele na casa de H7. Super arriscado, e vem agora o lance dama H2. Ai, meu coração! O rei do Magnus aqui tá sofrendo algumas ameaças, né?
porque o cavalo pode ter alguns temas de descoberto aqui. Então o Magnus nessa posição vai pra cima, como se não houvesse amanhã, porque não há. Alguém é eliminado no dia de hoje, hein? O Magnus joga aqui o lance torre D2, é uma verdadeira bomba no tabuleiro, porque tá ameaçando a dama. O Esipenko quer manter o tema dos descobertos aqui no rei, né? Ele joga aqui o lance dama em H4, e agora vem aqui o lance rei G7. O Magnus precisa, né, tirar correndo o rei desses temas de descoberto aqui. Então agora vem o lance F5, super arriscado do Esipenko, e o Magnus joga aqui dama D5, de olho no rei, hein? O rei tá super exposto das brancas agora, foi jogado o lance F6 nessa posição, e esse lance é um erro muito grave aqui jogado pelo russo, que custa a partida, porque o Magnus agora joga um lance bombástico, devastador, que aniquila a posição das brancas, que foi o lance incrível, cavalo por F6, com o cheque descoberto, e nessa posição as brancas vão tomar mate, tá? Não tem como defender isso, e o Esipenko aqui, ele abandonou a partida, e sim, Magnus Carlsen, então, elimina o Esipenko no dia de hoje, e leva a vaga, né, para as quartas de final da Copa do Mundo. Foi muito sofrido esse confronto hoje, tá? Muito acirrado. O russo Andrei Esipenko é um verdadeiro guerreiro, um jogador extremamente forte, tá? Botou muitos problemas em vários momentos do confronto pro Magnus Carlsen, mas nos Blitz, o Magnus acabou levando a melhor, tá? Essa aqui foi a segunda partida do Blitz, tá? Na primeira partida de Blitz, o Magnus também ganhou, e ele acabou colocando 2-0 nas partidas de Blitz, mostrando aqui uma vantagem, né, no xadrez rápido. E a ideia aqui, por que o Esipenko abandonou? Porque basicamente não tem como defender o rei, né? Se o rei sai, então tá levando mate aqui na casa de G2. As únicas formas de fazer isso é entregar a dama, depois entregar a torre, mas isso não faz sentido nenhum, vai tomar mate, né? Então tá lá, o Magnus Carlsen passa para as quartas de final da Copa do Mundo, esse evento começa a esquentar cada vez mais, e agora restam apenas 8 jogadores nas quartas de final, e amanhã, então, ao vivo, às 9 da manhã, a gente vai transmitir o primeiro combate das clássicas das quartas de final. Conto com a presença de todos vocês. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo, e até os próximos vídeos!